Bom dia, bem-vindos ao canal Pingas Visão. Hoje temos factos históricos. Lembrei-me, porque me lembrei, quem nasceu em novembro. Personalidades famosas que tenham nascido em novembro e que por qualquer razão possam ter feito algo que tenha ficado conhecido e que se tenha tornado realmente pessoas conhecidas no mundo inteiro. Encontrei alguns portugueses nascidos em novembro, bastante conhecidos, bastante famosos, e eu vi para aí uma lista de 200 pessoas. Ora bem, começando no longínquo 1667, 30 de novembro, nasce Jonathan Swift. Quem foi Jonathan Swift? Foi um escritor irlandês que fez As Viagens de Gulliver, um personagem conhecido certamente todos nós. Em 1694, a 21 de novembro, nasce Voltaire, François-Marie Arouet. Voltaire, um dos grandes nomes do iluminismo em todo o mundo. 1738, 15 de novembro de 1738, Sir William Herschel. Quem foi Sir William Herschel? Foi um astrónomo nascido na Alemanha que descobriu o planeta Urano. Saltando de Hanover, Alemanha, para o Brasil, em 1746, 12 de novembro de 1746, nasce Joaquim José da Silva Xavier. Quem foi? Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Foi um dos responsáveis pela independência do Brasil, com o cognome Tiradentes. Provavelmente o homem era dentista. Em 1755, nascimento de Marie Antoinette, ou conhecido por nós, lusitanos, Maria Antonieta, uma rainha francesa que reinou entre 1774 e 1792. Em 6 de novembro de 1814, nasce Adolphe Sax, construtor de instrumentos belga, conhecido por ter inventado o saxofone na Bélgica. Em 1821, a 11 de novembro de 1821, nasce, vamos ver se eu consigo dizer este nome, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, um famoso escritor russo. Nascimento de Carlo Collodi, ou Carlo Lorenzini, a 24 de novembro de 1826, era escritor e jornalista italiano e ficou realmente conhecido e famoso por ter criado o personagem infantil Pinóquio. Em 1828, nasce John Langdon Down, conhecido por John Down, um médico britânico de quem a síndrome de Down recebeu o nome. Em 1839, a 14 de novembro, nascimento de quem? De Júlio Diniz, Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Júlio Diniz, escritor português, autor de As Pupilas do Sr. Reitor. Nasce em Portugal, no Porto. Em 12 de novembro de 1840, nasce Auguste Rodin, escultor francês. Em 1840, também, 2 dias depois, nasce Claude Oscar Monet, pintor francês. A 25 de novembro de 1844, nasce Carl Benz, inventor do automóvel como conhecemos hoje, em Karlsruhe, Alemanha. Em 1845, 25 de novembro de 1845, nasce Eça de Queiroz, o maior escritor português de todos os tempos, eu penso. Ou não. Em Póvoa de Varzim, Portugal. Em 1847, a 8 de novembro, nasce Bram Stoker, escritor irlandês conhecido como sendo o autor do conto de horror Drácula, em Dublin, na Irlanda. Em 23 de novembro de 1859, nasce Billy the Kid, William Booney, famoso bandido norte-americano. A 30 de novembro de 1874, nasce Winston Churchill, primeiro-ministro inglês. 7 de novembro de 1879, nascimento de Leon Trotsky, de nome Lev Davidovich Bronstein, marxista e presidente do Comitê Militar da Revolução Russa. A 24 de novembro de 1880, o nascimento de Ibn Saud,
rei saudita reconquistou a Arábia para a sua família em Riad. A 25 de novembro de 1881 nasce o Papa João XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, em Sottomonte, Itália. Em 22 de novembro de 1890 nasce Charles de Gaulle, Charles André Joseph Marie de Gaulle, militar e grande estadista francês. 15 de novembro de 1891, nascimento de Rommel, Erwin Johann Eugen Rommel, militar alemão, estrategista, nasceu em Heidenheim, Alemanha. A 27 de novembro de 1894 nasce Konosuke Matsushita, industrial japonês, fundador da Matsushita Electric, mais conhecida como Panasonic. A 22 de novembro de 1902, nascimento do Marshal Leclerc, Philippe François Autéclos, general francês da Segunda Guerra Mundial, em Somme, França. A 26 de novembro de 1902, nasce Maurice McDonald, junto com o seu irmão Richard McDonald, pioneiros no fast food americano em Manchester. 17 de novembro de 1906, nasce Soichiro Honda, engenheiro industrial, fundador da Honda Motor Company. 25 de novembro de 1915, nasce o general chileno Augusto Pinochet, de nome Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ditador chileno. Em 4 de novembro de 1916, nascimento de Ruth Handler, empresária norte-americana, presidente da fábrica da Mattel, criadora da boneca Barbie, em Denver, Estados Unidos da América. Em 19 de novembro de 1917, nasce Indira Gandhi, ligada à política indiana. 3 de novembro de 1921, provavelmente os mais novos não conhecem, eu cresci a ver coisas deste homem, Charles Bronson, Charles Dennis Bakinski, Charles Bronson, do cinema internacional em Ehrenfeld. 8 de novembro de 1922, nasce o médico sul-africano Christian Barnard, pioneiro no transplante de coração. 16 de novembro de 1922, nasce o nosso Prémio Nobel da Literatura em Azinhaga, Portugal, José Saramago. A 29 de novembro de 1932, nascimento de Jacques Chirac, Jacques René Chirac, político francês, conhecido sebejamente das pessoas que têm a minha idade. A 26 de novembro de 1939, nasce Anna May Bullock, cantora norte-americana sebejamente conhecida de todos nós. O nome artístico é Tina Turner. Em 27 de novembro de 1940, o famoso Bruce Lee, ator e especialista em artes marciais, que todos conhecem certamente, principalmente os que estiverem ligados às artes marciais. Depois, em 5 de novembro de 1941, nasce Art Garfunkel, uma estrela internacional, nasce em Forest Hills, Nova York, era um dos elementos do grupo Simon & Garfunkel. A 24 de novembro de 1941, nasce Pete Best. Quem é Pete? É o primeiro baterista dos Beatles. A 17 de novembro de 1942, nasce Martin Scorsese, diretor e produtor de cinema norte-americano. Em 19 de novembro de 1942, 2 dias depois, nasce Calvin Klein, Richard Klein. A 27 de novembro de 1940, nasce quem? Jimi Hendrix, um grande músico, cantor e compositor, provavelmente como um dos maiores e mais famosos guitarristas contemporâneos. Em 1944, a 17 de novembro de 1944, nasce Danny DeVito, ator norte-americano, toda a gente conhece também. Aliás, irmão gêmeo do Arnold Schwarzenegger. A 9 de novembro de 1948, nasce Luís Filipe Scolari, treinador de futebol, nascido no Brasil e que foi treinador da seleção portuguesa no Euro 2004 e que nos fez ficar ressabiados com a Grécia. 14 de novembro de 1948, 5 dias depois, nasce Charles, Príncipe de Gales, herdeiro do trono do Reino Unido. E agora, meus senhores, nasce em 26 de novembro de 1951, quando vi esta notícia fiquei algo triste, porque eu pensei que não fosse, que não tivesse esta idade, pensei que fosse um pouco mais nova. Alguém que certamente acompanhou os sonhos
e as fantasias do amor próprio de muita gente da minha geração, nasce Anna Ilona Staller. Não, eu disse isto com uma pronúncia francesa, não sei porquê. Anna Ilona Staller. Eu não a conhecia por este nome, eu conhecia por Cicciolina! É curioso, porque está registado como sendo uma pessoa famosa e diz lá que ela era política e dançarina italiana e que nasce em Budapeste, na Hungria. Ora bem, Cicciolina, política e dançarina. Ok. 27 de novembro de 1951, nasce o nosso grande António Joaquim Fernandes. Quem é António Joaquim Fernandes? Nada mais nada menos que Roberto Leal, um músico português radicado no Brasil, que nasceu em Val da Porca, em Portugal. 20 de novembro de 1956, quem nasce? Nasce Bo Derek, de nome Christine Mary Kathleen Collins. É uma estrela de cinema internacional. Em Long Beach, Califórnia. 22 de novembro de 1967, nascimento de um tenista de nome Boris Becker. Boris Becker, grande tenista alemão, grande campeão da modalidade, nascido então a 22 de novembro de 1967. Em 4 de novembro de 1972, mais um português, nascido em Lisboa, ídolo, verdadeiramente um ídolo da minha geração, ídolo do futebol português, de nome Figo, Luís Filipe Madeira Caeiro Figo, nascido em Lisboa, como disse, em 1972, 4 de novembro de 1972, grande data. 11 de novembro de 1974, nascimento de Leonardo DiCaprio, William W. DiCaprio. Um astro do cinema internacional, toda a gente conhece, nascido em Califórnia. 22 de novembro de 1984, e porque a lista já vai longa e já disse 50 nomes, nasce Scarlett Johansson, atriz norte-americana, em Nova York, grande atriz, muito bonita. Bem, espero que tenha tido aqui algum tipo de utilidade pública, vale o que vale, mas ficam então a saber que Cicciolina ou Anna Ilona Staller, o caroço, pá, nasceu em 1951. Cada voto que ela tivesse era um apalpão nas mamas que ela deixava dar. É pá, uma coisa impressionante. Coisas famosas como a equídea forma de estar na vida. 1950, estou chocado, pá, 1950, fogo, estou chocado. Não se esqueçam, por ser de veras importante, subscrevam. Se não subscreverem, pelo menos ponham um like ou unlike, mas era bom, se fossem aí abaixo, estás a ver? Aí abaixo, deixa aí um bocadinho a tela, assim, aí mesmo, olha, subscrever, se não quiser subscrever, pá, tens aí like, unlike, tens o sininho, se entenderes que queres ouvir umas palhaçadas, ou coisas sérias, como hoje, mas para já, tchau!